os irmãos que estão em casa também nos acompanhando. Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder falar na Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos tratando de um assunto bastante difícil não teologicamente, mas difícil porque se trata de mais uma falha do povo de Deus. Uma das primeiras lições foi mencionado que o povo estava sendo acusado pelos samaritanos, e embora a nossa lição falasse que era uma calúnia, que era uma mentira, nós sabemos que o povo estava falando a verdade naquela acusação, porque os judeus estavam devendo mesmo. E mais uma vez agora, quando eles terminaram a sua obra, os problemas começaram internamente. Então nós vemos que o inimigo, o diabo, por meio de muitas pessoas ou por meio de brechas, ele acaba entrando entre o povo. E nós vemos que o povo se esforçou, concluiu, aí pareceu que estava tudo bem, porém começaram os problemas internos, E da mesma forma a igreja de Deus deve entender que existem as lutas externas e existem as lutas internas. E esse problema, eu falei que é um problema difícil, porque ele se trata exatamente de uma luta interna, de uma falha que precisa ser corrigida. Pois bem, eu vou lendo o texto e vou comentar algumas coisas que são importantes também. A introdução, na página 56, diz assim: veremos nesta lição o conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Então, o problema dentro do povo de Deus nesse momento era o problema da exploração dos menos afortunados por aqueles que tinham mais condição, aqueles que tinham condição de emprestar dinheiro, estavam usando mal isso, prejudicando os irmãos menos afortunados, digamos assim. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base desta união? Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo de Deus levantado e o culto a Deus restaurado, conforme os ritos da lei. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro, desde quando Ciro permitiu que eles voltassem para a reconstrução. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então aí nós vemos a união do povo como um povo apenas para poder restaurar, reconstruir, refazer tudo aquilo que havia sido destruído com as invasões, com as conquistas, e nisso o povo se uniu e o povo conseguiu concluir. Esse é o resultado, digamos assim, quando o povo se une com o mesmo propósito. 2. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento, todos que nasceram de novo amam os que são nascidos por ele, são nascidos por ele, Jesus, Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro de separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que a todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude, e então ela se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união.
antes de entrar nas bênçãos da união, você pode ver que ele coloca pontos que unem o povo. Como primeiramente ele citou a base da união, o povo se uniu em torno de um propósito. No ponto 2, ele traz essa relação com a igreja, faz analogia com a igreja, é uma união que a igreja também necessita, porque o povo de Deus tem que ser unido. E aqui ele coloca alguns pontos do que faz com que gere esta união. A primeira coisa é o novo nascimento, ou seja, a união da igreja em seu primeiro aspecto por quê? Por que o povo é unido? O povo é unido porque todos são renascidos em Cristo, todos são regenerados. Quando nós encontramos algum foco de desunião, às vezes é gerado esse foco por pessoas não renascidas, ou seja, por pessoas que não têm compromisso com Deus, por pessoas que não foram regeneradas, pessoas que não se abriram totalmente para que Deus trabalhasse no seu coração. A aproximação que Jesus faz na igreja, o Senhor Jesus, pelo trabalho do Espírito Santo, ele é capaz de eliminar a separação social, ou seja, existe essa ideia da divisão de classes, principalmente com a ascensão do marxismo, veio essa base, essa ideia de luta de classes, de diferenças de classes e tal. Nós sabemos que, basicamente, uns têm mais dinheiro, têm uma vida mais confortável, outros têm menos, e têm uma vida um pouco mais desconfortável, um pouco mais sofrida, e alguns acharam por bem, de separar as classes dessa forma, de acordo com o seu poder aquisitivo. Então nós vemos que fora da igreja, fora do ministério, fora do compromisso com Deus, existe toda essa divisão. Só que esta divisão, ela não se firma dentro do ministério. Por que não se firma dentro do ministério? Porque o Senhor Jesus elimina isso. Elimina. Aos ricos da igreja, Paulo orienta que eles têm um propósito. Eles têm um propósito. Qual é o propósito dos ricos? O propósito daqueles que têm mais poder aquisitivo. Por que Deus colocou os ricos no ministério? Por que Deus trouxe essas pessoas que têm mais condição? Deus trouxe essas pessoas que têm mais condição porque essas pessoas podem fazer, digamos assim, algo por aqueles que são menos afortunados. Por isso que Paulo, quando ele ia pregar em alguma igreja, em algum lugar onde tinha fundado uma igreja, Paulo trazia ofertas daquela igreja para ajudar a outra igreja que estava passando por dificuldade. Quem eram as pessoas que ajudavam? Evidentemente aqueles que tinham condição de ajudar. Se aqueles têm condição de ajudar, eles podem ajudar, eles devem ajudar. Porque quem tem condição de ajudar, logo tem o dever moral de ajudar. Não tem como ajudar alguém se não tem condição, se não tem fé. Então, se algumas pessoas Deus trouxe para o ministério, Deus trouxe com esse propósito. Se tiver fé, se tiver condições, que ajude. Que ajude, se pode ajudar, que ajude. Porque a igreja tem que tentar eliminar essa diferenciação, que é uma diferenciação completamente secular. E também a questão que a igreja, na época de Paulo, ela era composta de judeus e gentios. E existia naquela época também essa distinção de nação, de nacionalidade, de cultura. E Paulo mesmo orientava que em Cristo todos somos um, ou seja, não existe homem, mulher, judeu, grego, não existe. E dentro do corpo de Cristo, essa distinção, ela é indiferente. Dentro do corpo de Cristo, ninguém é mais e ninguém é menos. Dentro do corpo de Cristo, nós estamos todos debaixo do mesmo jugo, digamos assim. Estamos debaixo da mesma orientação e liderança do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus elimina este muro, esta separação entre judeus e gentios, tornando-nos, então, a família de Deus, uma grande família. Povo muito grande e misturado, num ajuntamento apenas. Também em Cristo tem a operação do Espírito Santo. Aqueles que estão em Cristo são também unificados pelo Espírito Santo. Paulo disse que é um só batismo, que é um só Deus, que é uma só igreja, que é um só Espírito. Ou seja, significa
que todos são aproximados pela própria operação do Espírito Santo de Deus. Que aqueles que têm o Espírito Santo, digamos assim, eles têm a tendência de se unir, porque a presença do Espírito Santo causa isso, elimina essas barreiras, esse distanciamento e aproxima as pessoas. Aqui ele não coloca isso, mas nós sabemos que é o Espírito Santo que induz o indivíduo, impele o indivíduo, digamos assim, para o aprendizado, para conhecer a Deus, para conhecer a palavra de Deus, para conhecer a vontade de Deus. O indivíduo é direcionado pelo Espírito Santo para conhecer a Deus, para conhecer a vontade de Deus. E uma das coisas que causam uma grande desunião da igreja, do ministério, do povo de Deus, é a falta de união do povo em torno da vontade de Deus. Nós sabemos que o povo se uniu porque estava no propósito de reconstruir o templo, de reconstruir os muros. Então, eles estavam organizados em torno de um propósito. E uma das coisas que a gente não poderia encontrar são exatamente pessoas que pensam em apenas os seus interesses na igreja. Apenas nos seus interesses, apenas no seu querer. E algumas pessoas esquecem que estão vivendo entre o povo, que são parte do corpo, que são parte do todo. E eles acabam pensando apenas em si. E nós, nesse vai e vem, causa desunião, porque nós não falamos mais a mesma língua, porque nós não temos mais o mesmo interesse. Se cada um ficar ligando apenas para aquilo que ele deseja, para os seus interesses, aí nós vamos se desfazer com o povo de Deus. Porque o povo se organizou em torno do propósito de reconstruir o templo, de reconstruir os muros, de reconstruir a cidade. E quando há, digamos assim, a falta dessa união em torno do propósito, cada um pensa em si, aí vira aquela casa da mãe Joana, aquela bagunça, coisa que não poderia acontecer na igreja de Deus. Mas quando a igreja desfruta desta união, ser cheio do Espírito Santo, o povo de Deus é aproximado, o povo de Deus é ajuntado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. Resultados desta união. Primeiro, letra A, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé, são alvos de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola, na família. Que riqueza então é chegar na igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os cristãos, ou entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Basicamente, o cristão, por viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vida direcionada pelo Espírito Santo, ele já vai, digamos assim, opostamente à cultura secular, ao comportamento secular. Enquanto as pessoas do mundo vivem uma vida sem regra, uma vida sem orientação, uma vida, digamos assim, sem direção de Deus, vive na contramão da vontade de Deus, o cristão que tenta viver na presença de Deus, ele vai encontrar oposição lá fora. Ele vai ser perseguido muitas vezes no trabalho, isso não é regra, mas tem muita gente que é perseguido, quer deixar de lado o trabalho, que é isolado, que é menosprezado, isso é segregação. O indivíduo é deixado de lado exatamente por ter um comportamento diferente. Lembramos aí de Ló, quando estava em Sodoma e Gomorra, e quando ele foi, quando os anjos vieram visitá-lo, e ele foi falar com os homens daquela cidade para que não fizessem tal coisa, né? A resposta deles foi: quem tinha colocado eles por juiz sobre eles? Ou seja, quem deu a ele o direito de falar alguma coisa, sendo que ele era estrangeiro ali, né? Então, o fato dele ser um homem de Deus, estar vivendo em uma terra pecaminosa, fez com que ele vivesse isoladamente dos demais, fez com que ele fosse criticado e deixado de lado pelos demais. Ou seja, gerou, digamos assim, aquela ideia na mente das pessoas de que ele era uma pessoa arrogante, que pensava que era melhor que eles, mas não era assim. O cristão, simplesmente por ter uma vida diferente, é deixado de lado, muitas vezes é esquecido, muitas vezes é abandonado, é segregado da sociedade. Então pode acontecer do cristão ser isolado, pode acontecer do cristão ser criticado na escola, ser criticado no trabalho, na faculdade, na universidade, seja onde ele estiver. Contudo, quando ele
ele vem na igreja, isso não pode acontecer na igreja, porque a igreja é um ambiente fraternal. Digamos assim que a família espiritual do indivíduo está na igreja. Então, mesmo que ele seja criticado lá fora, aqui ele tem que ser bem recebido, aqui ele tem que ser abraçado. Por quê? Porque de tristeza, de desgraça, de perseguição, de calúnia, já basta no mundo. Ele não vem para a igreja para ser perseguido, não vem para a igreja para ser humilhado, não vem para a igreja para ser desprezado, ele vem para a igreja para ser abraçado, para ser recebido. A igreja é para ter esse cuidado fraternal com os irmãos. Letra B. Na igreja levamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um deve levar sozinho, mas existem também cargas em que podemos ajudar uns os outros. Que bênção na hora de aperto saber que a igreja pode ajudar em oração. É evidente que a igreja não faz apenas isso, a igreja ajuda em outras coisas também. Contudo, só o fato de saber que na igreja tem pessoas orando, intercedendo a Deus, pedindo a Deus que Deus ajude o indivíduo a levar a sua carga, a dividir a dificuldade aí, a dividir os problemas. Só de saber que tem alguém orando, isso já é motivador. Só de saber que já tem alguém que se importa com o indivíduo, isso já é motivador, isso é estimulante. Como eu disse, de perseguição, de calúnia, o indivíduo já está cheio. Mas na igreja ele encontra pessoas que estão orando por ele. Na igreja ele encontra pessoas que estão intercedendo por ele, que estão pedindo a Deus, que estão clamando a Deus pela vida dele e pelo ministério dele. Então tem coisas que nós temos que levar sozinho, que fazer sozinho, porque são cargas exclusivamente nossas. Mas tem coisas que a igreja está nos ajudando. Tem coisas que a igreja está dividindo a nossa carga. Quando o Senhor Jesus falou sobre o seu fardo, ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tira-se aquele fardo pesado e ele ajuda a levar a carga do indivíduo, tomar um jugo que é leve. Quando o indivíduo está no ministério, ele se ajuda. Paulo fala sobre fazer intercessão por todos os homens, pelos reis, pelos governantes, pelo povo no geral, interceder pelas pessoas exatamente para que Deus fortaleça, seja dividir todas as cargas nesse sentido. Então a igreja está aí para ajudar o indivíduo, a igreja está aí para dividir essa carga. Então aqueles que têm mais condição, que ajude aqueles que têm menos condição nesse sentido. Tem gente que passa muita dificuldade, sofre, mas tem outros que estão lá intercedendo por ele. Então é importante isso também. A união nos faz fortes, porque uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho, ela é protegida pelo rebanho. Então, uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém, quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil de tirá-la. O indivíduo tem que entender que ele, dentro do ministério, dentro da igreja, ele tem o seu valor e a sua importância de vida. Quando o indivíduo está unido com o rebanho, ele é forte. Por quê? Porque ele é protegido pelo rebanho. Lembramos aí quando o Senhor Jesus orientou que fossem de 2 em 2 a pregar o Evangelho. Quando o Senhor Jesus orientou isso, a ideia era de que um fortalecesse o outro, de que um estimulasse o outro, de que a carga fosse dividida, porque só o indivíduo contra o mundo, ele pode não aguentar. Agora, se tiver mais gente ali ajudando, apoiando, digamos assim, na retaguarda, nos bastidores. Lembramos o que foi escrito no Eclesiastes, que uma corda de 3 fios é mais difícil de quebrar. Que se tiver um indivíduo sozinho, ele pode morrer de frio, mas se tiver 2, os 2 se aquecem. Então é mais fácil, digamos assim, quando a igreja está mais unida. O indivíduo lá fora pode ser perseguido, mas aqui dentro ele vai ser acolhido, vai sentir parte desse rebanho, e aqui ele será protegido pela igreja. Ele vai fazer parte disso. Essa união, eu vi algumas pessoas, alguns comentaristas, falando sobre missão da igreja, e quando eles tratavam de Atos, lá quando falavam que o povo tinha um propósito, o povo seguia a doutrina, no partir do pão e tal, aquela união, eu vi algumas pessoas falando que a igreja vivia um tipo de comunismo do amor. Irmão, comunismo nós sabemos que foi uma desgraça para a sociedade no geral. O comunismo foi um dos movimentos mais desgraçados da história. Matou aí hoje, segundo alguns,
está se aproximando dos 200 milhões de pessoas que já foram assassinadas por esse sistema. Só o fato de associar o cristianismo com isso já é para manchar a imagem do cristianismo, né? Eu muito me admiro de pesquisadores ficar associando o cristianismo a esse tipo de movimento, né? Como se achasse bonito alguma coisa dentro do próprio comunismo, dentro do próprio socialismo. O que a igreja tem que entender é que esses movimentos seculares não têm relação nenhuma com a igreja, com o ministério. A união que a igreja tem não tem nada de comunismo. A igreja é unida pelo Espírito Santo de Deus, não é por algum interesse humano, não é por uma política, por uma ideologia secular. A igreja é unida pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é unida pela palavra de Deus. É exatamente por isso que o comunismo entrou em falência, mas a igreja continua de pé aí há mais de 2000 anos. Por quê? Porque nós estamos unidos na palavra de Deus, estamos unidos no propósito de Deus, estamos unidos no Espírito Santo, e não em alguma ideia de poder, alguma coisa secular. Então, a igreja de Deus está unida, né? Isso não tem relação nenhuma com ideologias puramente humanas e puramente seculares. Terceiro, essa união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo que desce sobre a cabeça, que desce da cabeça do sumo sacerdote de Jesus Cristo, e os crentes vivem em união. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor de Eclesiastes já dizia, né, que o cordão de 3 dobras não se quebra depressa, a resistência é maior. A união verdadeira é o que dá força ao povo de Deus. Nós lembramos aí quando, por exemplo, os reis da Mesopotâmia desceram destruindo, invadindo os seus reis vassalos na região de Canaã, onde estava vivendo Abraão, e levaram a Ló e todos os seus bens e sua família com eles. E Abraão juntou 318 homens nascidos em sua casa, ou seja, da parte do seu clã, da sua família, daqueles que viviam com ele. E com esses 318 ele perseguiu um grande exército e conseguiu livrar Ló das mãos dele. Eram em menor número? Eram, mas estavam muito bem unidos, estavam lutando com um propósito. A oração do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17, para que nós sejamos um, é um pensamento, um propósito, uma palavra, né? Nós estamos unidos por essas coisas que nos fazem pensar igualmente, que nos fazem perseguir o mesmo propósito. Nós somos unidos pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que trabalha no nosso coração e nos amadurece, e assim nós vamos nos fortalecer. Então é esta verdadeira união que faz com que a igreja seja forte. Nós, hoje em dia, nós temos aí uma infinidade de igrejas, principalmente no Brasil, uma infinidade de igrejas. Temos os irmãos presbiterianos, batistas, e parece assim que algumas pessoas até imaginam que parece que as igrejas estão divergindo. Só que se você analisar os credos das igrejas, todas essas igrejas acreditam na Trindade, todas essas igrejas acreditam que a salvação é somente por Jesus, todas essas igrejas acreditam que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Significa que nos pontos básicos nós concordamos igualmente e não temos dificuldade nenhuma. A nossa dificuldade com algumas igrejas são questões completamente secundárias, mas em questões primárias nós somos todos unidos. Nós somos diferentes, mas até em questão de liturgia, em questão de culto, em questão de doutrinas, de usos e costumes, mas nos pontos básicos nós somos todos unidos. E respeitamos os irmãos presbiterianos, os irmãos batistas, porque nós somos unidos nos pontos fundamentais do cristianismo. Porque violando esses pontos, aquela igreja acaba tornando-se uma seita, e com isso é tirada do rol do cristianismo. O que nos une, meus irmãos, é exatamente este propósito, o Espírito Santo. Nós devemos lembrar de uma coisa importante, que no ato da criação, quando Deus criou o céu e terra, nós vemos aquele momento, né, em que Deus diz assim:
Façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Algumas pessoas dizem que Deus estava ali falando com os anjos, para fazer o homem conforme a sua imagem. Só que não tem nenhum texto da Bíblia Sagrada que diga que os anjos são feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então nós não vemos Deus falando com os anjos. Deus está falando entre ele. É Pai, Filho, Espírito Santo, que estão constatando o fato, dizendo assim: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, vamos fazer o homem conforme a nossa semelhança. Ali nós vemos que a união da própria Trindade é um exemplo para nós. É um exemplo para nós, é um exemplo a ser seguido. A própria união de Pai, Filho e Espírito Santo em ofício, em propósito, porque o propósito do Pai é um, do Filho é outro, do Espírito Santo é outro. O ofício de cada um também é diferente, mas o seu propósito, a sua unidade é fundamental para a estabilização de tudo. E aqui nós vemos que isso é um exemplo para nós. A igreja tem que saber respeitar as individualidades das pessoas, porque as individualidades são características pessoais, mas todas essas características pessoais pertencem ao ministério maior, pertencem ao povo maior. Então nós devemos entender que o indivíduo é um, porém dentro do povo de Deus, ele faz parte do todo, ele faz parte do rebanho, ele faz parte da igreja. Então a oração do Senhor Jesus era para que a igreja, os discípulos ali, fossem um, ou seja, um só propósito, um só pensamento. Aqueles que têm outros interesses, eles acabam abandonando o cristianismo, mas aqueles que fizeram de sua vontade a vontade de Deus, ignoraram a sua vontade e aderiram apenas à vontade de Deus, esses estão interligados em torno da pessoa e do propósito de Deus. Segundo, a união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não apenas a tomar para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura, ou seja, eles empenhoravam todos as suas propriedades, inclusive a família. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isto foi causa de grande clamor entre os judeus. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado. O enfado que ele diz ali é raiva, a tradução literal é raiva. Ele ficou muito irritado com a situação. Por quê? Porque a ameaça externa, digamos assim, havia apaziguado. Eles conseguiram se resolver com as ameaças externas. O problema agora é a ameaça interna. Não é, meus irmãos, que esse problema surgiu agora. Esse problema já existia, porque eles estavam há tempos trabalhando. Esse problema já era comum. A questão foi que quando diminuiu o trabalho, quando o trabalho da reconstrução acabou, esse problema veio à tona, ou seja, foi revelado. Então, o problema, ele não surgiu agora, ele já estava ali, ele só apareceu nesse momento. Mas ele estava ali o tempo todo, porque já havia gente há muito tempo, como diz o próprio texto que foi lido, que algumas das filhas e filhos de alguns desses indivíduos já estavam sendo escravizados, ou seja, já haviam cedido seus trabalhos, seu ofício, para pagar a dívida dos pais, para pagar a dívida da família. O que estava acontecendo? Como a vida era difícil, todo começo e todo recomeço é muito difícil, e eles estavam se levantando, digamos assim, estavam se reestruturando novamente. E nós vemos no versículo 1 do capítulo 5 que eles clamaram a Neemias, ou seja, buscaram a ajuda de Neemias, procuraram ele para expor esse problema da exploração. E no versículo 1 do texto que nós lemos,
diz que não apenas os homens, mas as mulheres também clamavam. E se você dá uma olhada geral no Antigo Testamento, você vai ver que normalmente as mulheres estavam caladas. Normalmente quem clamava, quem insistia, quem corria atrás dessas coisas, eram os homens. Mas o negócio aqui estava tão difícil, que eram homens, eram mulheres, era todo mundo clamando para pedir ajuda, para solucionar esse problema. Por quê? Porque se eles estavam empenhorando seus bens, empenhorando suas propriedades, cedendo seus próprios serviços, seu serviço pessoal, para pagar uma dívida, então não ia demorar muito para que eles viessem à falência. E a pobreza iria só aumentar. E nós sabemos de uma coisa importante. O povo de Deus, digamos assim, deve ter um tratamento distinto entre o seu povo. Porque esse tratamento distinto, ele serve a um propósito maior. A igreja não pode se comportar conforme se comporta o mundo. Lá fora, lá no mundo, tem os agiotas, né? Tem as pessoas que muitas vezes cobram juros altíssimos, né? Bancos que cobram juros altíssimos, pessoas que empenhoram os seus bens para depois, né, se conseguir sair da crise, reaver esses bens. Contudo, meus irmãos, isso é comportamento fora. Nós já falamos sobre a união do povo, e uma das coisas que une o povo de Deus é o amor fraternal. E nós não vemos na exploração nenhum tipo de amor fraternal. Quando nós vemos o indivíduo se aproveitando da crise para se dar bem sobre as pessoas, né? Quando nós vemos o indivíduo usando o momento de dificuldade dos outros para se dar bem, ou seja, para, digamos assim, aliviar ou suprir os seus próprios interesses egoístas, aí nós vemos que ele está fugindo do propósito de Deus, né? Para o brasileiro, dá para a gente falar isso com muita tranquilidade. A gente que é brasileiro sabe, nós estamos agora passando pela pandemia. Um tempo atrás tivemos aí a greve dos caminhoneiros, né? E aí nós vemos na época da greve dos caminhoneiros, foi um momento que chegou a ponto de alguns postos, por exemplo, faltar combustível, e os donos dos postos de combustível começaram a aumentar o preço do combustível, foi lá para R$15 o litro, né? Aí você vê algumas pessoas se aproveitando do momento de crise para explorar os outros, porque isso é exploração, não tem outra palavra para isso, né? E a pessoa que faz isso, que usa o momento da dificuldade para explorar os outros, essa pessoa está longe do propósito de Deus. Essa pessoa está longe da vontade de Deus, porque é exatamente no momento de crise que os indivíduos vão se revelar, né? Alguns vão se dispor a ajudar os outros, e outros vão aproveitar esse momento para querer se dar bem. Aí nós vemos a posição de Neemias para suprir esse problema, para resolver esse problema. Ele, na posição de líder que estava ali, quando clamaram a ele, ele teve que buscar uma solução para esse problema, e não era uma solução muito fácil, muito simples, né? Porque era um problema nacional, não era um problema simples, era um problema que envolvia toda a nação naquele momento. Como se explica essa grande injustiça? Letra A, em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superior a si mesmo, está lá no livro de Filipenses, e que devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, evidentemente peca contra Cristo. Nós sabemos que o Senhor Jesus, em Mateus, por exemplo, ele disse que quando vir alguém em aflição, ele diz assim, está preso, e o indivíduo vai ser visitado, está passando dificuldade, vai ser ajudado. Ele diz que quando você faz a um destes pequeninos irmãos, a mim me faz, então faz diretamente ao Senhor. E no livro de Coríntios, Paulo enfatiza exatamente a mesma coisa, desprezar o bom, desprezar o próprio Cristo. Então aí nós vemos a falta de amor, porque o amor é traduzido normalmente na revista e corrigido por caridade, enquanto a maioria das Bíblias mais modernas aí traduzem 1 Coríntios 13 por amor, que é o ágape. A RC traz, principalmente as versões mais antigas da revista corrigida, traz a expressão caridade. Por quê? Porque uma das características do amor é exatamente a caridade. O amor sem cuidado com o próximo não é amor nenhum, né?
O amor, ele traz aquela ideia de cuidado, ele traz consigo o aspecto do cuidado com o próximo. Quando o indivíduo diz que ama, quem ama, cuida. Quem ama, protege. O que o Senhor Jesus disse assim? Que não existe amor maior do que esse, o de dar a vida pelos seus amigos. Então, a ideia do amor está trazendo a ideia do cuidado. O amor traz o aspecto do cuidado também. Então, quando nós vemos os ricos, os mais ricos, né? Não é pecado ser rico, pecado é explorar os outros. Aí é pecado. Não é pecado ter dinheiro, o problema é como se ganha esse dinheiro. Se ganha de forma ilícita, aí de fato é pecado. Quando nós vemos aqui o texto criticando os ricos, não é os ricos, os mais abastados no geral, mas aqueles que exploram. Porque nós sabemos que tinha muitos discípulos de Jesus que eram ricos, que tinham dinheiro, que tinham boa condição. Nós sabemos que Davi foi rico, que Salomão foi rico, que Abraão foi rico. Então o pecado não é ser rico, o pecado é explorar os outros para se tornar rico. Aí é pecado. E aqui nós vemos exatamente essas pessoas com falta de amor aos seus irmãos, explorando eles no momento de dificuldade. Ou seja, no momento que a nação estava se reerguendo e eles estavam emprestando dinheiro, e o povo estava numa dificuldade tão grande que o povo não tinha sequer o dinheiro para pagar o imposto do governo. Então veja a dificuldade, estava emprestando dinheiro dessas pessoas a juros altíssimos, né, que segundo alguns era aproximadamente um juro de 12%, porque quando ele fala sobre o centésimo, né, dos empréstimos, daria a ideia de 10%, de 12%. Então era um juro altíssimo e eles estavam cobrando isso. E quando o indivíduo não pagava, eles executavam a dívida. Eles tomavam a propriedade, tomavam os bens, tomavam o gado, tomavam até os filhos para trabalhar como escravos. E no texto ele diz que alguns dos filhos já estavam sendo escravizados para pagar a dívida. Então isso já era um problema antigo. Então aqui nós vemos primeiramente falta de amor. Nós vemos que no mundo as pessoas se exploram. Não tem gente que diz assim que o mundo é desesperto. Bom, o mundo pode ser desesperto, mas os espertos do mundo, eles sempre vão achar alguém que é mais esperto que eles. Ele pensa que ele é bom, ele pensa que ele é valente, sempre acha alguém mais valente que ele. Pensa que é inteligente, sempre vai achar alguém mais inteligente que ele. E na igreja? A igreja não pode ser desse jeito. A igreja não pode ser um lugar assim de que, digamos assim, cada um quer tirar seus próprios interesses. Dane-se o resto, não me importa comigo. Quero só fazer o que é meu e pronto. Não. A igreja não pode funcionar desse jeito. A igreja não pode funcionar assim, exatamente porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós somos renascidos, nós somos exemplo. Isaías 42:6, 49:6 fala que nós somos luz para as nações. E se nós somos luz para as nações, então nós temos que ser exemplo. Porque senão as pessoas que não conhecem a Deus, elas vão dizer assim: não, se for para ser crente e ser desse jeito, eu não vou ser, vai ficar no mundo. Porque daí daria a ideia que na igreja está pior do que o mundo. Então, se a igreja não tem essa diferença, essa distinção, ela não tem relevância nenhuma para a sociedade. Se a pessoa é desprezada no mundo e vem para a igreja desprezada aqui também, a igreja não tem importância nenhuma. A igreja não tem relevância. E nós sabemos que a igreja tem uma relevância social muito grande. O que as igrejas enchem? O que o povo cresce dentro da igreja? Porque a igreja recebe muito bem as pessoas. Porque a igreja abraça as pessoas. A igreja quer acolher essas pessoas. Então nós vemos aqui a falta de amor, ou seja, a falta de cuidado, falta de ser carinhoso, a falta de ser cuidadoso com aqueles mais necessitados, principalmente em momento de crise. Letra B. A atitude dos ricos era uma expressão da dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria dos seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro dos seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio. Até o sábio fica louco, fica doente, sofre, fica angustiado de ver a opressão, de ver a exploração. Isso acontece muito no mundo. A corrupção é a desgraça do ser humano. E o brasileiro, digamos assim, teve até um indivíduo, mês passado, mês retrasado, ele falou que a corrupção passou a fazer parte da cultura política no Brasil. Digamos assim, que é quase que via de regra. Tanto é que hoje em dia tem muita gente criticando alguns irmãos cristãos que estão entrando na política, dizendo que o cristão não pode se misturar com a política. Não. A política não é ruim.
ruim são os políticos corruptos. Os políticos que são corruptos, esses são uma desgraça, vamos dizer. Esses são uma desgraça. Inclusive, até uns dias atrás, estávamos discutindo a questão de punir com ainda mais vigor aqueles que durante a época de crise, de pandemia, cometessem algum ato de corrupção. Evidentemente chegou nos nossos representantes e foi brecado por lá. Por que será? Por que será? Por que será que o Brasil age dessa forma? Então, digamos assim, o povo que não conhece a Deus, ele está submetido à corrupção e usa os momentos de crise para se dar bem sobre os outros. Não importa a pobreza do povo, não importa a miséria do povo, não importa a dificuldade do povo, não importa. Eles não se importam com isso. Agora, dentro da igreja, nós estamos entre os irmãos. E nós estamos aqui exatamente para ouvir o clamor das pessoas. Nós estamos aqui exatamente para atender as pessoas na sua dificuldade. Como eu disse no início, volto a repetir, a igreja não somente ora, a igreja visita, a igreja ajuda. Tivemos aí aquela época recente que houve aquele vendaval na nossa região, e a igreja estava ali também disposta a ajudar. Nós sabemos que a igreja auxilia muitas pessoas e ajuda muitas pessoas. Não nos convém entrar, evidentemente, em detalhes, mas nós sabemos quanto a igreja faz pela sociedade no geral. Nós sabemos a relevância social que a igreja tem, principalmente a Assembleia de Deus, aqui na nossa região de Rio Branco do Sul, Campelo Sul. Sabemos a importância que a nossa igreja tem por aqui. Então nós vemos que no tempo de Neemias, no momento ali, eles estavam, digamos assim, com o coração endurecido. Não estavam se importando com o sofrimento do povo, eles que vê o povo sofrendo, não se importam, não estão nem aí, não ligam. O problema é que no texto do capítulo 5 de Neemias, do verso 1 ao verso 13, tem 6 vezes a expressão meus irmãos. Neemias, quando se dirige a eles, chama meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. Ele está dizendo, eu não estou falando a estranhos, estou falando a pessoas da nossa mesma fé, pessoas que estão em torno do mesmo propósito. Não pode haver essa dureza de coração. A igreja tem que estar ali para atender os necessitados, para atender as dificuldades. Então, essa corrupção maldita que, digamos assim, mancha a imagem do nosso país, que destrói o nosso país, que parece um câncer, a verdadeira desgraça do Brasil, nem é tanto a pandemia, a corrupção que vem matando o povo brasileiro há anos e anos. E isso não pode acontecer dentro da igreja. A igreja tem que atender as dificuldades das pessoas, tem que atender o seu clamor e não se mostrar, digamos assim, de coração duro. Como o Senhor Jesus disse, no Apocalipse, que estou à porta e bato, quando ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Endurecer o coração para o chamado de Deus, endurecer o coração para o clamor dos pobres, dos necessitados, dos menos afortunados, isso seria mostrar que nós não temos sensibilidade à dificuldade dos outros. Terceiro, Neemias solucionou o problema. Neemias convocou um grande ajuntamento, evidentemente depois dele meditar, ele diz que ele tomou conselho consigo mesmo, nas versões mais modernas. Ele estava refletiu muito, pensou muito, porque isso incomodou muito ele. E nós vemos que Neemias era muito sensível a isso, porque quando falavam para ele que Jerusalém estava com seus muros destruídos e tudo, ele já se sensibilizou e acabou voltando, orientado depois pelo próprio rei, com carta e tudo, para poder fazer reconstrução. E aqui ele está ouvindo o clamor das pessoas e está mais uma vez se sensibilizando com isso. Reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Veja o problema. Quando eles foram confrontados, quando Neemias convocou digamos assim, essa reunião, ele conversou com os indivíduos que eram os líderes, os mais importantes ali da nação, e explicou para eles o problema. O problema era que eles já haviam se esforçado muito para poder comprar alguns judeus que haviam sido escravizados. E agora eles mesmos, os judeus, estavam vendendo seus irmãos. E olha que exemplo na Bíblia Sagrada não falta, irmão. Mas no caso de José, por exemplo,
José foi vendido, foi traído pelos seus irmãos e foi vendido. Jesus foi traído e foi vendido, né, pelas moedas de prata. Então nós sabemos que há aqueles entre o povo de Deus que estão ali praticamente vendendo a alma do seu povo, vendendo a alma dos seus irmãos. E o que a gente vê parece assim uma insensibilidade, como já foi comentado no ponto anterior, uma dureza, uma insensibilidade da parte deles com relação ao sofrimento dos seus irmãos. Era uma dureza no coração deles e eles não estavam se importando com seus irmãos que estavam vendidos, que estavam sendo vendidos e sendo escravizados novamente. Tipo assim, na hora de pregar, na hora digamos assim, de confrontar, na hora de insistir, as pessoas sempre se imaginam como se fosse José, sendo vítima, sendo perseguido, sendo traído, mas no dia a dia parece que a maioria se comporta como os irmãos de José, né? Na hora de pregar se sente o Daniel jogado na cova dos leões, mas no dia a dia é ele que lança os outros na cova dos leões. Na hora de pregar, na hora digamos assim, de se lamentar, se sente como José, mas no dia a dia é ele que vende os outros. E o povo aqui, como eu disse, exemplo não faltava para eles de pessoas que haviam vendido seus irmãos e traído seus irmãos. Então aqui nós vemos Neemias confrontando eles: vocês estão nos vendendo novamente, estão vendendo os nossos irmãos para a escravidão. Deus já havia libertado o povo do Egito, que estava sob escravidão, agora eles estão vendendo novamente os seus irmãos. Então isso é muito grave, isso é uma traição profunda. Não é à toa que o texto anterior, como diz, o Neemias diz assim: muito me enfadei. Uma tradução literal: eu estou com raiva, estou irritado com isso. Ficar irritado, ficar com ira não é pecado. Tem gente que diz: não pode ficar irado, porque se irar é pecado. Não. Salmo 4, verso 4 não diz isso. Salmo 4, verso 4 diz assim: perturbai-vos e não pequeis. Em Efésios ele diz exatamente a mesma coisa. O indivíduo pode ficar irado, pode ficar perturbado, o que ele não pode é agir pela ira, né? Porque se a ira fosse pecado, o nosso Deus pecava, porque a Bíblia diz que Deus se ira, Deus fica irado. Então, digamos assim, era uma ira santa, né? Ele estava irritado, ele estava triste, estava com raiva. Por quê? Por causa de tamanha injustiça dentro do povo de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que o temor do Senhor é odiar o mal. Então o cristão não pode compactuar com nada que seja errado. Ele tem que ter certeza da vontade de Deus e, digamos assim, denunciar aquilo que é errado. O ponto de número 2, Neemias faz uma proposta conciliadora. A proposta de Neemias, ela traria, digamos assim, prejuízo para alguns, mas iria solucionar um problema no geral. Deixemos este ganho e restituí-lhes hoje. Neemias incluiu-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Notem bem que era juro, mas não era com usura, ou seja, ele não estava escravizando alguém que não queria ou que não tinha condições de pagar o que devia para ele. E Neemias estava disposto a não receber os juros. A ideia não era que Neemias estava proibido de se emprestar as coisas. Ele está dizendo assim: vamos emprestar, mas vamos parar de explorar, né? Porque uma coisa é um juro justo, outra coisa é você tomar a propriedade da pessoa, porque a própria lei prescrevia que se o indivíduo penhorasse a sua capa, né? Porque o judeu, quando ele estava durante a noite, ele se cobria com a capa, na sua vestimenta de túnica e a capa. À noite, durante o frio, nos dias de frio, ele se enrolava na capa. Então, quando o indivíduo emprestava alguma coisa, poderia até tomar a capa dele como penhor, mas no final da tarde tinha que devolver. Por quê? Porque senão o indivíduo morria de frio à noite. Então teria que ter essa sensibilidade de ver a dificuldade do outro e, digamos assim, se precaver para que o indivíduo não fosse prejudicado. E Neemias está dizendo: vamos negociar, vamos emprestar, sim, mas não vamos ficar cobrando juro. Não vamos ficar tomando os filhos e as filhas para ser escravos. Não vamos tomar as propriedades das pessoas. Não vamos tomar os seus bens. Por quê? Porque isso na igreja demonstra amor, demonstra cuidado, demonstra respeito, demonstra temor de Deus. Terceiro, a proposta de Neemias foi acatada. Restituí-lo-emos e nada procuraremos deles.
faremos assim como dizes. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. O que aconteceu ali? Quando Neemias fez essa proposta a todos eles, e olha que Neemias não estava pedindo simplesmente, porque Neemias convocou eles, e Neemias estava na posição de um líder, e o líder precisa ter coragem, ousadia para resolver esse tipo de problema. O líder tem que ter, digamos assim, autoridade para sanar esse problema. Eu sempre digo que as pessoas no ministério, eles são colocados no ministério para resolver problema, não para criar mais problema. Tem muita gente que vem para o ministério e não sabe resolver problemas. Para criar problema é o primeiro. Para criar problema tem até experiência, sabe muito bem como é que faz. Agora, quando esse povo se apresenta diante de Neemias, Neemias convoca eles a que façam isso. Convoca. E eles aceitam a proposta de Neemias, dizendo que vão restituir e que vão fazer como ele está dizendo. Ou seja, vão emprestar, mas não vão cobrar juros. Ou seja, não vão fazer aquela coisa absurda que vai gerar a pobreza de muitos e a riqueza de poucos. Então, ele, vendo que eles concordaram, Neemias não deixou para depois. Já chamou eles no momento, então vamos fazer um juramento aqui diante dos sacerdotes e já vamos firmar isso aí. Porque a Bíblia diz assim, que quando a gente fizer um voto, um propósito, a gente tem que cumprir. Porque o nosso Deus não se agrada de gente tola, de gente boba, que assume compromisso e não cumpre compromisso. Então, quando o povo aceitou essa proposta de Neemias, ele já chamou os sacerdotes, então já vamos resolver o negócio aqui e agora. E fez todos eles jurarem ali, e por um ato simbólico, né? O que ele fez nesse ato simbólico? O ato simbólico dele foi chacoalhar o seu manto. Chacoalhando o manto, como se estivesse jogando alguma coisa fora, ele estava dando a ideia e mostrando para eles assim, que Deus faça assim, chute todo mundo para fora que não quer cumprir com esse propósito. Ele está dizendo assim, que Deus faça isso se a gente quebrar essa promessa. Ou seja, se a gente ficar emprestando e explorando os outros, que Deus chute a gente para fora desse povo. Era isso que ele estava dizendo por meio do ato simbólico. Então ele está convocando o povo está aceitando, ele está aproveitando o momento, já vamos fazer, vamos cumprir agora. Porque se deixar para depois, a pessoa vai adiando, né? Porque tem gente que não tem compromisso, tem gente que diz que vai fazer e não faz. E Deus não se agrada de todos. Então, se você não tem condição de fazer, não assuma o compromisso. Pois quando o povo falou, Neemias já chamou eles na hora. Lembra que Jesus no Novo Testamento ele disse assim: qual rei que antes de ir para a batalha ele não se assenta e não examina para ver se vai com tanto de soldados, se vai com mais, se vai com menos? Qual o indivíduo que antes de construir uma torre ele não se assenta primeiro a fazer os cálculos para ver se ele vai ter condição de terminar? Porque o nosso Deus não se agrada de pessoas que não têm palavra. Falou, tem que cumprir. Falou, tem que cumprir. E isso, por mais que seja uma coisa, digamos assim, uma exigência de Deus, o indivíduo que assume compromisso, quebra compromisso, nem o homem confia nele. Porque o ser humano não confia que não tem palavra. É ou não é? O ser humano não confia em pessoas que não têm palavra. Quem dirá, Deus vai acreditar no indivíduo que não tem palavra nenhuma? Saul caiu por causa que não tinha palavra, porque falava uma coisa e fazia outra completamente diferente. Nós lembramos de Jefté. Tem muita gente que fica se debatendo naquele texto, ele sacrificou a filho ou ele não sacrificou a filho? Aí a pessoa interpreta ali, conforme o seu entendimento ali. Mas nós sabemos que o indivíduo na posição de líder, principalmente quando fala, ele não pode voltar atrás, porque esse negócio de ficar indo e voltando, mostra que o indivíduo não tem estabilidade na sua palavra. Lembra da lei dos medos e dos persas? Eles falavam que eram leis que não podiam ser revogadas. Lembra do caso de João Batista, que a menina dançou e ele disse que daria para ela o que ela quisesse, e quando ela pediu a cabeça de João Batista, ele teve que cumprir isso, mesmo tendo respeito por João Batista, porque o indivíduo tem que ter palavra, o indivíduo tem que ter compromisso. Uma coisa interessante é que quando, no tempo lá de Samuel, Fini e Finéias, quando eles foram para a batalha contra os filisteus começaram a vencer a batalha, e alguém do lado de Israel disse assim: vamos voltar, vamos buscar a arca, vamos trazer a arca, como se
a arca como caixa de madeira pudesse ser usada em alguma coisa. Era a presença de Deus que fazia a diferença. Se Deus não tivesse presente, não ia acontecer nada. E quando os filisteus souberam que o povo de Israel ia trazer a arca, eles ficaram com medo. Aí agora eles vão trazer a arca. Quando eles passaram com essa arca, eles destruíram todo mundo. E agora? Aí o líder dos filisteus diz para eles assim: vamos ser homens. Os filisteus sejam homens. Seja, mesmo sabendo que eles têm deuses fortes, na mentalidade deles, falando do povo de Israel, vamos ser homem. Que isso? Para ser homem, para ter palavra, não precisa ser crente. Tem muita gente no mundo que tem essa virtude. Falou e faz. Falou e faz. Então tem que ter essa virtude. O homem tem que ter palavras. O homem de palavra não dá para confiar. Pessoa que fala uma coisa e faz outra, não dá para confiar. Pessoa que não tem palavra. Quarto e último, a paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. São problemas delicados, então tem que tratar com todo cuidado. Quando o líder do povo for ignorante, desinteressado, negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Neemias foi, nesse sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Por mais que pareça, digamos assim, um pouco difícil o que eu vou dizer, a igreja, o povo de Deus, sempre seguiu o seu líder. Sempre seguiu o seu líder. E o líder aqui, no caso Neemias, teve que assumir uma posição firme, teve que assumir uma posição de líder e resolver o problema. Por quê? Porque o povo anda conforme o seu líder. E quando o povo erra, Deus cobra do líder. Lembra do Antigo Testamento? O Antigo Testamento, na época dos reis, quando Deus criticava o povo, os reis, dizendo assim: você não somente pecou, você fez o povo pecar. Porque o rei é exemplo, o líder é exemplo. Então o problema de ser líder é ser exemplo. Que se o líder não tiver, digamos assim, boas qualidades, o povo vai seguir na mesma linha. Se o líder é de oração, o povo vai ser de oração. Se o líder é do ensino, o povo vai ser do ensino. Se o líder gosta da palavra de Deus, o povo vai gostar. Se o líder gosta do movimento, da pregação, da mensagem, o povo vai seguir a mesma linha. E se o povo pecar? Se o povo pecar, Deus cobra do líder. É assim que funciona. Chama-se lei da prioridade. Quando Adão e Eva cometeram pecado, quem cometeu o primeiro pecado foi Eva, mas quem foi cobrado foi o homem. Porque isso é lei da prioridade. Quando o povo peca, Deus cobra do líder, porque o líder está ali para resolver o problema. Quando o povo de Israel pecava, Deus ia no reino. A culpa é tua. Por quê? Porque você está aí para liderar e não está liderando. Nós vemos as cartas ao Apocalipse. As igrejas estavam em pecado. A carta foi dirigida contra quem? Ao anjo da igreja que está em tal lugar, escreve: tenho visto as tuas obras. Então, Deus sempre cobra do líder. Deus sempre cobra do líder. Então, se o povo vai mal, o líder muitas vezes acaba sendo culpado pela situação. Infelizmente, isso pode acontecer. Por quê? Porque há inúmeros casos na palavra de Deus em que Deus cobrou dos líderes porque deixaram o povo de Deus, digamos assim, sem pastor. Lembra que Jesus disse assim, que olhou para o povo de Israel, via eles como ovelhas sem pastor. Eles não têm exemplo. Não tem exemplo de pessoa que eles possam seguir. Lembra da época dos juízes? A época dos juízes foi terrível exatamente por quê? Porque não havia quem seguir. Claro que nos juízes, lá na época dos juízes também, não era só falta de líder, era falta de vergonha, era falta de compromisso com Deus também, não era necessariamente isso. Mas se tivesse um líder, o povo seguia o líder. Não é? O povo vai atrás do líder, é assim que funciona. Então, Neemias, aqui nesta posição, ele trouxe, digamos assim, a solução para o problema e se colocou como exemplo. Se colocou no meio deles e se colocou como exemplo. Então, ao olhar para ele, eles seguiram também. Então, ele resolveu o problema ali. E nós acreditamos, que Deus, dessa mesma forma, quer abençoar a sua igreja. Deus, dessa mesma forma, quer solucionar os problemas dessa igreja. 2.
Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores. A desunião, letra A, representa uma obra da carne e essas coisas entristecem o Espírito Santo. Nós vemos na Bíblia Sagrada o primeiro momento que o povo se uniu. Tem um texto no livro de Gênesis, né? Que mostra a primeira união do povo. Isso foi evidentemente depois do pecado, tempos depois, foi na época da Torre de Babel. E quando o povo se uniu, a Bíblia diz que Deus desceu para ver o que é que eles estavam fazendo. A conclusão de Deus foi assim: eles nunca se uniram para nada. E a primeira coisa que eles se unem para fazer é isso. A primeira união do povo foi a união para fazer porcaria. Foi a união para afrontar a Deus. A união é boa se estiver em torno de um bom propósito, se estiver em torno de um bom, digamos assim, um bom objetivo. E aqui nós vemos que esta desunião não é coisa de pessoa de Deus, porque quem tem o Espírito de Deus fala a mesma língua, quem tem o Espírito de Deus fala a mesma palavra, é ou não é? Agora, se a pessoa só lida com seus próprios interesses e não está nem aí porque está acontecendo com os outros, não se importa com o propósito de Deus, é evidente que isso vai gerar desunião. E a desunião é uma evidência de que o Espírito de Deus não está ali. Tá? Letra B. A desunião destrói a comunhão, o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Aí ele coloca o texto de Efésios 5:2, né? Andar em amor como Cristo também vos amou. Quem ama a Deus ama também a seu irmão. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, unidos. Mesmo propósito. Quando Paulo fala que nós temos que ter os outros em estima, isso gera união. Parece uma coisa assim, aparentemente insignificante, mas isso gera uma união tremenda. Quando nós estimamos as pessoas, nós nos submetemos ao que acontece. Por quê? Porque a igreja está num aperfeiçoamento. Ninguém na igreja é 100% perfeito, todo mundo vai errar. Então o que a gente tem que fazer? Tem que ser tolerante, tem que ser maduro, tem que aceitar as coisas, porque sabemos que estamos na mesma caminhada. Tem muita coisa que a gente tem que tolerar, né? Fazer de conta que não viu, porque se a gente for levar tudo a ferro e fogo, aí vira uma contenda terrível dentro do ministério. A gente tem que tolerar muita coisa para que haja a união. E havendo essa desunião, né? A gente sabe que já é muito difícil. Como eu mencionei agora há pouco, quando o povo se uniu pela primeira vez, se uniu para fazer coisa errada. Aí conquistar uma união de um povo tão grande, e esse povo, colocar esse povo todo no mesmo propósito, é difícil. Aí destruir isso assim à toa, né? Por nada. Isso demora muito para reconstruir novamente. C. Finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo e a estabilidade, ou melhor, o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Essa questão é a questão final. Eu citei o texto de Isaías 42, verso 6, e Isaías 49, verso 6, que é o último motivo pelo qual, o último motivo, não digo o último motivo da lição, né? É um motivo pelo qual a igreja deve cultivar a união. Por quê? Porque a igreja é luz para as nações. Como assim? Nós estamos vivendo no meio da sociedade. A sociedade olha para nós, e quando ela olha para nós, o que ela vê? Se ela vê a gente desunido, se ela vê a gente se criticando, se matando, se caluniando, né? Porque tem pessoa que arruma problema na igreja e vai se abrir com pessoas que não conhecem a Deus, com pessoas descrentes. Que isso? Está infamando a igreja, né? Como é que depois alguém vai conseguir pregar o evangelho para a pessoa se no coração dela ela já crê que a igreja não presta? Lembra do povo dos espias que foram espiar a terra? Os 12 viram os mesmos lugares. 2 deles voltaram crendo. Não, o negócio é difícil, mas Deus vai dar vitória. 10 falaram, não tem como. E aqueles 10 eram importantes, eram pessoas conhecidas, começaram a convencer as outras pessoas de que aquilo era ruim, e a Bíblia diz que o coração do povo desanimou. Entendeu? Quando a gente difama a igreja, como se a igreja assim fosse um local de pessoas totalmente perfeitas. Se a igreja já tivesse totalmente a perfeição, aqui já seria o céu. Porque nós sabemos que vamos atingir a perfeição quando? Quando estivermos no céu, com Cristo, seremos transformados.
não terá mais corrupção em nossa vida, nem em nossa vida, nossa mente, nosso corpo. Não tendo mais corrupção, aí atingiremos a perfeição. Mas fora disso, aqui seremos sempre pessoas imperfeitas. Sendo pessoas imperfeitas, temos que ser tolerantes com isso. Aí o indivíduo vem na igreja e vê alguma dificuldade que a igreja tem, daí sai lá para o mundo, vai infamar a igreja. Ele está fazendo o que a Bíblia chama de escândalo, E a Bíblia previne que quem provoca escândalos na igreja seria menos ruim se o indivíduo se matasse. O suicídio é menos ruim para quem infama a igreja ou o ministério. Então nós temos que ter cuidado de que nós somos luz, as pessoas olham para nós e não tem como a gente se esconder, porque Jesus diz assim: não tem como você acender a candeia e colocar debaixo da cama, no lugar da candeia no velador, e ela vai dar luz para todo mundo. Então não tem como esconder, porque mesmo a quilômetros de distância você vê no meio da escuridão uma luzinha acesa dentro de uma casa, entendeu? Que durante o dia você passa e não vê, à noite você vê. Por quê? Porque a luz fica clara no meio das trevas. Então não tem como a igreja se esconder, a igreja está no meio da sociedade, tem que assumir que é uma igreja que está em aperfeiçoamento, e as pessoas vão olhar e tem que ver nessa igreja um exemplo, tem que ver nessa igreja o conforto, tem que ver nessa igreja, digamos assim, o afeto, o carinho, o amor fraternal. Aí o povo vai ver a igreja como luz para as nações. Amém? Quero orar com os irmãos. Quero orar com os irmãos que estão comigo, os irmãos que estão em casa. Eu agradeço pela companhia dos irmãos, que Deus abençoe. Eu quero orar com os irmãos para que o nosso Deus confirme, digamos assim, as obras, o nosso esforço, aquilo que nós estamos fazendo pela obra, pelo ministério, pela igreja, pelo povo de Deus. Vamos orar comigo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor, pela bênção, Senhor, desta manhã, de podermos aprender com o Senhor um pouco mais sobre Neemias, sobre a sua liderança, sobre o seu exemplo, Senhor, sobre o seu carinho, sobre essa dificuldade tão grande que surgiu no meio do povo, e que o Senhor deu a ele sabedoria para resolver. Meu Deus, que o Senhor encha de sabedoria, ó Pai querido, a tua igreja, para resolver os problemas, as dificuldades, Senhor. Porque nós estamos aqui todos juntos, Senhor, e precisamos melhorar e aprender com o Senhor, e crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor unifique a sua igreja, Senhor, em teu Espírito Santo, em tua palavra, em teu propósito. Abençoe a nossa vida, abençoe os irmãos que estão conosco, confirme a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.